Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, com nossa Mãe Maria Santíssima. Salve Maria. Nós, dando continuidade ao livro Preparação para a Morte, nós vamos verificar o capítulo 17 e o capítulo 18, que fala do abuso da divina misericórdia e do número dos pecados. Vai dizer para nós a palavra em Romanos 2,4: não sabes que a benignidade de Deus te convida à penitência? É necessário que nós façamos penitência. É posto diante de nós o joio e o trigo, a paciência e a dureza do juízo de Deus. O joio e o trigo devem crescer juntos, para que o joio seja arrancado no tempo certo, colocado em feixes e queimado depois, para que depois seja arrancado o trigo. Nós vemos aí a paciência de Deus e nós vemos a dureza do juízo de Deus. O demônio, ele seduz a alma com desespero e com esperança. A alma que peca, ele infunde nessa alma o desespero, dizendo para ela que ela não será salva. E antes de pecar, ele coloca uma falsa esperança. Pode pecar, depois você se converte. E no entanto, a instrução de Deus para nós é a seguinte: depois de pecar, tenha confiança, se arrependa e peça perdão. Confie na misericórdia de Deus, que Deus quer salvar. Só que antes de pecar, tenha um profundo temor e tremor pela justiça de Deus. Diga sempre assim: talvez não dê tempo e eu me perca. Não merece a misericórdia de Deus aquele que dela se serve para ofender o mesmo Deus. Aquele que pensa assim: eu vou pecar e Deus vai me perdoar. Aquele que é licencioso desta maneira, ele é um leviano e ele está cometendo um pecado que é um pecado gravíssimo e que muitas vezes pode levá-lo à perdição eterna. A quem recorrer se nós ofendemos a misericórdia? Se nós ofendemos a Deus, nós temos o recurso da misericórdia. Mas quando nós ofendemos a própria misericórdia, nós vamos recorrer a quem? As pessoas querem pecar e, no entanto, elas querem ser salvas pecando. Já estão condenadas. A ira de Deus, ela está tão pronta quanto a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, ela é infinita, mas os atos de comiseração dessa misericórdia, eles são finitos. O tempo da misericórdia é um tempo que termina. É próprio do tempo passar e terminar. A justiça ameaça os obstinados. É preciso que nós tenhamos cautela quando o demônio nos promete misericórdia. Ai daquele que, para pecar, confia nessa falsa esperança. Vai dizer para nós que Deus puniu com presteza a rebeldia de Lúcifer, porque este achava que não seria castigado por Deus. Também Judas, ele se atreveu a pecar confiando na clemência de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós tiramos disso a conclusão de que se Deus espera com paciência, Ele não espera sempre. Quem confia nisso, ele não é um merecedor da misericórdia, mas ele é
um escarnecedor. Ele não é um penitente, ele é um escarnecedor da misericórdia de Deus. E de Deus não se zomba. Deus amaldiçoa aqueles que abusam da misericórdia divina. Se Deus usou de misericórdia para que nós fizéssemos penitência, se Deus deu a misericórdia para nós, é para que nós fizéssemos penitência, para que nós nos convertêssemos, é para que nós não abusássemos dela no futuro. O Senhor espera, mas se chegar a hora do castigo, Ele vai castigar. Nós não sabemos essa hora. Deus, Ele vê o tempo da misericórdia. Quando Ele vê o tempo da misericórdia usado para que os pecados se multipliquem, neste momento Deus pune. Quando Deus concede o tempo da misericórdia, Ele vê que neste tempo da misericórdia está sendo usado para que os pecados se multipliquem, então Ele manda o castigo. Como é que é este castigo? Ou Ele envia a morte, imediatamente a pessoa se condena, ou Ele retira as graças abundantes desta pessoa e deixa apenas a graça suficiente para que ela se salve, mas ela não vai se salvar. Deus derruba a cerca da vinha, podem entrar homens e animais e pisotear esta vinha. Essa alma vai ficar nessa vida sem castigo, e este é o maior castigo para esta alma. Poderá gozar deste mundo quanto quiser, mas ela vai ser reunida como ovelha destinada ao matadouro. Não desdenhe da misericórdia de Deus. Um dia os favores desta misericórdia, eles terminam. Se você quiser pecar, considera-te condenado por tua própria culpa. Graças à misericórdia de Deus é que nós ainda não fomos condenados, porque Deus tem infinita paciência conosco. Veja, numa outra passagem em que Deus fala da figueira, Deus fala daquela figueira já faz 3 anos que essa figueira não produz frutos. Seria bom que se cortasse essa figueira para que ela não ocupasse espaço à toa. E vai dizer aquele que cuida da vinha: não, Senhor, vamos ter um pouco de paciência com esta figueira. Eu vou adubar, eu vou cercar e eu vou cuidar. Se ela não der frutos, então pode cortá-la. O que quer dizer com isso? Deus não retirou a sentença contra a figueira. Deus apenas adiou a sentença. E trazendo isso para a misericórdia, quando Deus usa de misericórdia para nós, Deus não retirou a sentença, Deus adiou. Porque se nós não fizermos penitência, se nós não nos arrependermos verdadeiramente do pecado, se nós não trabalharmos para ficarmos com temor e com tremor, para que nós odiemos o pecado, enfim, se nós não produzirmos fruto, a sentença será executada. A própria misericórdia vai te condenar. E vai te condenar de uma forma pior do que se você fosse apenas um miserável pecador. Quanto é importante que nós não abusemos da misericórdia. E vai dizer para nós no capítulo 18 do número dos pecados. A demora da sentença de Deus, ela tem sido causa dos abusos dos pecados. Deus espera que se complete o número das culpas. E nós vemos isso em várias passagens.
Nós vemos isso em várias ocasiões nas Sagradas Escrituras. Por que que Deus não condena aquele povo? E vai dizer a palavra: Deus está esperando que se complete o número de seus pecados. Deus está esperando que se complete, que se encha a taça de sua ira. Ainda não encheu, ainda não completou o número. Deus espera que se complete o número de suas culpas. Não esteja sem temor, amontoando pecado sobre pecados. Completada a medida, Deus vai abandonar. Eu devo temer e tremer pelo número de meus pecados que são fixados por Deus. Nós temos um número de pecados fixados por Deus. Passado este número, Deus nos abandona. Quem sabe se não será o próximo? Quantos menos culpados do que eu foram condenados? E eu ainda não fui. Deus cura os que têm boa vontade. Deus não perdoa e Deus não pode perdoar a vontade de pecar. Deus perdoa os pecados, mas Deus não pode perdoar a vontade de pecar. Vai dizer o autor para nós que Deus não conta os nossos anos, mas Deus conta os nossos pecados. E essa medida dos pecados, ela não é igual para todos. Nós temos relatos de pessoas que cometeram apenas um pecado mortal e que foram condenadas. 2, 100, 1000. Nós temos relatos de menino de 5 anos que cometeu uma blasfêmia e foi condenado. Uma menina de 12, um outro menino de 8, cometeu um pecado mortal e foi condenado. Aí nós somos tentados a dizer, mas Deus condenou uma criança? E nesse momento nós temos que abaixar a nossa cabeça e contemplar a profundidade da ciência, da sabedoria, do juízo e dos caminhos de Deus, que eles são impenetráveis pelo nosso juízo, pela nossa inteligência. E veja, se a misericórdia de Deus ela é concedida de forma gratuita, e se a justiça de Deus ela é aplicada, é com justiça que ela é aplicada. Trazendo um paralelo sobre isso, sobre o número de pecados, nós vemos a história de Sansão. Sansão lutava contra os filisteus e ele tinha a famosa Dalila, que era uma filisteia, e ele queria derrotar os filisteus, mas ele queria ficar com Dalila. E um dia deu ruim. Um dia ele perdeu sua força, foi capturado, seus olhos foram furados. Um dia o seu número se completou. Quanto maior a misericórdia de Deus para nós, mais nós devemos temer a justiça de Deus. Seria melhor não ter conhecido o caminho do que reincidir no pecado. Veja o exemplo dos 7 espíritos que voltam. A condição desta casa fica pior do que a primeira condição. É quase impossível, vai dizer para nós, muitos santos, é quase impossível a pessoa se converter novamente. De Deus não se zomba, porque se zombarmos de Deus, Ele vai zombar de nós no momento da aflição. Vai dizer a palavra que como um cão que volta ao vômito, é odiável aquele que volta a cometer o pecado. Pecou? Não tornes a pecar. Roga pelas tuas culpas antigas. Quanto mais pecou, mais tenha temor de não voltar a reincidir no pecado, porque pode ser que este seja o último. Na tentação, você vai sempre dizer:
será que vai dar tempo? Eu posso não me converter, pode não dar tempo, e eu posso não me converter verdadeiramente, eu posso estar obstinado. Então, tema e trema antes de pecar. E prevenir é a grande chave, tanto material como espiritual, para situações de pecado. Que veja, Deus ele promete o perdão, mas ele não promete o tempo. Pode não dar tempo. E se nós fizermos um paralelo, nós podemos dizer assim: você daria todos os seus bens para obter um prazer pequeno? No entanto, quando você peca, você arrisca a sua alma imortal, que é muito maior do que os seus bens, por causa de um prazer vil, de um prazer miserável. Não se bebe veneno na esperança de que você pode tomar o remédio para se salvar depois. Lembremos sempre, não abusemos da infinita misericórdia de Deus, porque pode não dar tempo. Lembremos, todos nós temos um número fixado de pecados que nós podemos cometer, e nós não sabemos esse número, e nós não sabemos se dará tempo, e nós não sabemos se o próximo pecado completará a medida da taça da ira de Deus sobre nós. Reflitamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima.